E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel. Será que no passado pode ter acontecido alguma chuva como aqui aconteceu entre o final de abril e o mês de maio de 2024 no Rio Grande do Sul? Gente, sabemos que a espécie humana habita o Rio Grande do Sul há pelo menos 12.000 anos. E a dúvida que surge é: será que os humanos já presenciaram uma chuva do tamanho da que caiu entre o fim do mês de abril e o mês de maio de 2024? A gente sabe que chuvas torrenciais ocorreram no ano de 2023 e no ano de 1941. E antes, será que caiu alguma chuva que ao menos se aproxima das chuvas de 2024? Existem maneiras de tentar desvendar o passado a partir principalmente de registros indiretos. Ou seja, dá para a gente ter uma ideia das chuvas do passado por registros indiretos. Como assim? É o estudo das estalactites e as estalagmites. Que são isso? São estruturas rochosas formadas no interior de cavernas pela decomposição de sedimentos diluídos pela água das chuvas. Quanto maior o volume das chuvas em determinado período, mais espessos são os estalactites e os estalagmites. A gente também pode analisar o histórico das temperaturas dos oceanos e também pelos sedimentos marinhos. A gente usa tudo isso para entender o passado. Só que a gente tem que lembrar, nós vivemos um curto período de tempo aqui na Terra. A gente, como ser humano, a gente compreende o tempo histórico e a Terra a gente entende estudando o tempo geológico. Às vezes, basta para nós um exercício de imaginação. Quando a gente está em um rio, principalmente esses grandes rios, na sua parte mais superior do seu curso, lá onde ele tem um relevo mais elevado, onde a força de suas águas se potencializam, a gente vai perceber grandes blocos rochosos, aqueles que a gente encontra no leito dos rios, como por exemplo aqui em Jaquirana. A gente olha para essa grande queda de água e a gente percebe grandes blocos rochosos que foram literalmente arrancados. Isso indica o quê? Que em algum momento do passado a água teve força suficiente para causar esse estrago, para arrancar a rocha do relevo, deixar esse grande fragmento solitário no fundo do leito do rio, de tão grande que às vezes esse fragmento, parte dele, a gente vê na superfície do rio. Então, quando a gente olha para o rio, vê esse fragmento rochoso, vê vários fragmentos rochosos muito grandes, com toneladas, a gente pensa: como que isso foi formado? Pode ter sido há milhões de anos, pode ter sido ontem, mas o fato é que em algum momento a água do rio teve força para arrancar, por exemplo, esse grande fragmento rochoso. E a gente sabe que as chuvas elevam a água dos rios. Outro exemplo que a gente pode verificar fica numa região que é acostumada a ter muita chuva, a ter enxurradas, que é a região do município de Rolante, na Cascata das Andorinhas. Percebemos o quanto a água destrói as rochas. Quando a gente olha para a área onde essa cascata está, a gente vê as marcas do passado nas paredes. É quase que uma caverna. A gente vê aquele grande bloco rochoso, da onde ele veio, de onde ele caiu.
ele estava ali em cima, ele foi arrastado de algum outro lugar pela força da água, a gente vê esse grande bloco rochoso aberto e no meio ali está a cascata, aquela pequena poça de água, é um buraco com água literalmente. E aqui a gente vê um monte de fragmentos rochosos de aquele pequeno rio. Ou seja, no passado sim, ele teve níveis elevados e teve força suficiente para destruir as rochas. Ou seja, destruir rocha é intemperismo. E a gente vê que inocentemente essa queda d'água nesse pequeno poço profundo, com fragmentos rochosos no seu leito, fragmentos esses que são levados, que são transportados pela força da água. Então, quando a gente presencia esse tipo de situação, a nossa imaginação e o nosso conhecimento tem que entrar em ação. Em algum momento do passado, ou em alguns momentos, né, teve chuvas que destruíram as rochas a partir da elevação do nível dos rios. É difícil dizer se foram chuvas maiores do que aquelas que ocorreram em 2024 ou que ao menos se aproximaram das que aconteceram agora em 2024. E por fim, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês são hipóteses. A gente pode imaginar, a gente pode olhar para o passado e imaginar como que aqueles blocos rochosos de toneladas foram parar nos lugares onde eles estão, sendo que eles são muito pesados. E a gente pode concluir que sim, foi a força da água do rio, e que essa água do rio tem elevação à medida que eu tenho grandes chuvas. E quando eu volto para a Lagoa Azul, e vejo blocos rochosos arrancados pelo rio na época que caiu as grandes chuvas em 2024, eu posso concluir que sim, lá no passado geológico do Rio Grande do Sul, em algum momento ou em vários momentos, já que é uma faixa de tempo de milhões de anos, ocorreram chuvas iguais ou próximas ou até mesmo maiores às chuvas que caíram no ano de 2024. Então, pessoal, aquela velha relação, grande quantidade de chuva, aumento do nível dos rios, nível de rio elevado, maior força de suas águas, maior é a destruição, inclusive das rochas. E a partir do estudo dessas rochas eu consigo imaginar e tentar chegar a uma conclusão que no nosso passado geológico chuvas torrenciais aconteceram, o que não tira a responsabilidade humana no planeta Terra, onde as nossas ações, as nossas atitudes, a alteração do espaço geográfico, a poluição, as mudanças climáticas estão levando à intensificação dessas grandes chuvas no Rio Grande do Sul. Então era isso, pessoal. Um forte abraço, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima aula.